Queridos amigos da Casa Olímpio Ribeiro, que alegria poder estar com vocês, ainda que à distância, não presencialmente por enquanto todos não estivermos vacinados, enquanto tudo isso não passar. Mas doutrina espírita é algo tão maravilhoso que nos reúne em todos os instantes e nos faz pensar sobre como ainda haverá horas felizes para a nossa vida, quantas realizações ainda teremos, quantas coisas a executar, quanta gente a ajudar, inclusive a nós mesmos. O tema de hoje, meu Deus, mais atual e impossível: depressão, ansiedade. Quem nunca teve uma ansiedade, meu Deus, levante a mão. Depressão já é um pouco mais difícil, embora hoje, infelizmente, seja tão fácil encontrar pessoas depressivas de tal forma que não conseguem enxergar qualquer perspectiva de futuro. Mais que isso, não conseguem enxergar nem como será a sua vida daqui a 24 horas. Há poucos anos atrás, a Organização Mundial de Saúde já dizia que depressão seria o grande mal do milênio que então chegava. E é exatamente o que acontece no mundo inteiro. O índice de suicídios por depressão tem aumentado em todas as faixas etárias, principalmente nos países onde tudo está resolvido, onde aparentemente as pessoas são felizes, de tal maneira que não se pode mais ignorar. Essa tristeza infinita, esse buraco no coração que nada preenche. E é claro, começar com tristeza, com melancolia, é praticamente o caminho que depois nos leva a quadros depressivos sérios, onde a pessoa não vê saída para ela mesma e não só faz mal à vida em torno, mas, inclusive e principalmente, a si mesma. Quando Jesus estava aqui, se havia uma pessoa ansiosa entre os discípulos, era Judas. E naquele dia, ele fazia com que todos os apóstolos corressem, inclusive fazia com que Jesus se visse obrigado a andar depressa, porque, pelas suas contas, o templo ia fechar as portas em breves minutos. E Judas sabia que Jesus precisava chegar antes para subir nas escadas do templo, virar-se para a plateia que lá estava e falar. E em todo o caminho, na direção do templo, do grande pátio, Judas dizia: meu Deus, caminhe rápido! Mestre, vamos depressa! Daqui a pouco o templo se fecha, as pessoas se dispersam, ninguém ouvirá tua voz. Vamos rápido! Para desespero da ansiedade de Judas, passam em frente a um beco e Jesus para. Os discípulos param também. Jesus olha para o fundo do beco. No fundo do beco, alguém havia jogado uma mulher com feridas tão terríveis no corpo que, claro, percebia-se, ela havia sido deixada ali para morrer. Jesus entra no beco. Judas se desespera. Meu Deus, o que o mestre foi fazer? E os discípulos sabiam tanto quanto ele. Pedro, Mateus, Tiago, olham uns para os outros. Jesus vai até o fundo do beco onde estava a mulher. Ela paralisada pela dor. Não só a dor que as feridas lhe causavam, mas também pelo abandono. Jesus se ajoelha à frente dela, toca-lhe as mãos
e chora, porque a dor daquela mulher era tamanha. Aquelas feridas lhe ocupavam o corpo inteiro. E Jesus chora, tão triste naquele instante quanto ela. E para surpresa dos discípulos, à medida que as lágrimas de Jesus caíam sobre as mãos que ele segurava e sobre os pés dela, como que um tremor lhe ocupava o corpo e as feridas começaram a desaparecer. Um apóstolo olhava para o outro sem conseguir entender o que se passava. Será que eles estavam mesmo, no final daquela tarde, enxergando aquilo? Jesus, sem uma palavra, simplesmente chorava. E aquela mulher, ao se ver curada, chorou mais ainda. Jesus deixa suas mãos pousadas sobre os seus joelhos. Ela estava limpa de todas as feridas. Ele se levanta, sem uma palavra, sai do beco, seguido pelos discípulos. Judas corre, mas quando chega à praça, o templo acabara de fechar suas portas. Judas, com toda a sua ansiedade, revolta-se. Mestre, eu disse que não podíamos parar, que tínhamos que andar rápido. Paraste para atender aquela mulher que ninguém quer, estava ali jogada. E encontramos o templo já fechado, a multidão já se dispersou. Jesus apenas olhou para Judas significativamente, virou as costas e eles voltaram pelo mesmo caminho. Os discípulos em lágrimas, impressionados com a cura que haviam visto Jesus realizar. E Judas, como todo ansioso, inconformado, porque mais uma vez Jesus perdera a hora e não falara nos degraus do templo. Quando somos ansiosos, às vezes somos ansiosos pelas coisas erradas. Somos ansiosos, por exemplo, procurando, às vezes, enfermidades que não temos, só pelo temor delas. Somos ansiosos por afetos que já demonstraram claramente que não pretendem fazer parte da nossa vida. Somos ansiosos por acreditar que só a nossa família, os nossos filhos ou netos merecem o melhor. Somos ansiosos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, acreditando que aquilo que acontece de grave, de menos positivo ao outro, é problema do outro, não tem nada a ver conosco, desde que não tenha acontecido conosco. Somos ansiosos quando queremos respostas às nossas orações, quase de maneira imediata. Esquecidos, por exemplo, de que através de Chico Xavier, Emmanuel dizia: oraste, pediste, agora espera. Esvazia-te de tudo que está em tua alma, para que possas te encher da vontade de Deus. Mas nós nunca estamos preparados para isso. Ansiosos demais para ser felizes, muitas vezes sem nos importar com as consequências disso. E com as lições também. Nós espíritas falamos muito das lições que as dores nos trazem, que as perdas provocam em nós. Mas somos esquecidos daquilo que nós temos que aprender também com os dias felizes. Com aquilo que dá muito certo, mas que amanhã pode simplesmente não estar mais em nossas vidas. O depressivo é mais difícil de ser atendido,
porque em geral ele sabe muito bem o que o levou até aquele momento e ele simplesmente pretende muitas vezes continuar a ser vítima de si mesmo e até se irrita quando as pessoas querem ajudá-lo e retirá-lo daquela situação dolorosa. Eu tenho uma amiga, também oradora, Antônia Neri. Ela sempre diz que se você quiser acabar com a depressão de uma pessoa deprimida, você primeiramente quebre a cama dela. Porque o trabalho que ela vai ter que ter para juntar a cama, montá-la de novo, para então deitar-se de novo e continuar a se queixar da vida, já vai tirar um pouquinho da depressão dela. E é verdade. Quantas vezes nós apontamos inúmeras soluções e a pessoa simplesmente, depois de nos ouvir por largo tempo, diz: você não entendeu o meu caso. Quantas vezes somos instados pelos sofredores que nos cercam a ajudá-los, a levar o seu nome à casa espírita, para que sejam socorridos, em geral à distância, porque nunca estão dispostos de verdade a estar ali em presença. E é claro, quando, sem motivo algum, eles aparentemente não melhoram, até porque não mudam a sua atitude mental, a culpa geralmente é nossa. Ou então, da casa espírita, onde o nome foi colocado, para irradiação, para trabalhos. Aquela casa ali não é forte, não. Já frequentei, tomava passes, não me adiantou nada. Se há uma coisa que os amigos espirituais sempre nos colocaram, desde que a mediunidade ímpar de Chico Xavier começou a trazer os livros extraordinários através dele, foi de que existe uma parte importante de toda a renovação para nós, que somos nós mesmos. Ninguém pode fazer nada se nós não quisermos ser ajudados. Uma querida amiga, mais velha do que eu, Dona Laís Capilé, foi uma grande oradora da Comunhão Espírita de Brasília, já desencarnada. Ela e o Dr. Júlio Capilé formavam um casal maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, foram pioneiros da doutrina espírita, participaram das materializações de Peixotinho, hoje na história da doutrina espírita. Mas ela morava no Rio de Janeiro, a época em que a Fera da Penha estava presa. A Fera da Penha foi uma mulher que apaixonou-se por um homem casado e, ao perceber que ele não se separaria dela, aproximou-se em 1961, há muitos anos atrás, da esposa desse rapaz. Tornou-se amiga dessa moça e um dia perguntou a ela: das duas filhas que você e seu esposo têm, qual é a favorita dele? Ah, disse a esposa, é fulaninha. Era uma menina mais velha de 4 anos. Ela não teve dúvida. Para vingar-se do rapaz, que não queria separar-se da esposa para ficar com ela, foi buscar a menina na escola, dizendo que era amiga da mãe, levou a menina para um matadouro, depois de passar o dia inteiro com ela, matou-a e ateou fogo ao seu pequeno corpo. Em 1962, isso foi o maior crime que já havia acontecido no Brasil. E ela confessou o seu crime, contou por que tinha se vingado do rapaz. Ele, mais tarde, continuou casado com a esposa, tiveram outros 2 filhos, mas, enfim, ela foi condenada a 30 anos de cadeia, e naquela época, uma pessoa condenada a 30 anos ficava mesmo todo aquele tempo presa. E Dona Laís Capilé teve a ocasião de conhecê-la. Ela estava presa num presídio feminino que freiras católicas cuidavam. E, para surpresa da Dona Laís, ela permitia que a Dona Laís entrasse uma vez por semana na sua cela, no período de visita, para ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Dona Laís fazia isso religiosamente toda semana. Um dia, chegou uma parte do Evangelho em que
Dona Laís começou a comentar com ela que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, não só na nossa vida atual, mas também na nossa vida futura. E que essas consequências são tão graves quanto for grave aquilo que nós tivermos feito. Dona Laís deu a entender que um dia, fora da matéria, naturalmente ela se arrependeria ainda mais do que já estava talvez arrependida de ter cometido aquele crime bárbaro e talvez reencontrasse a sua vítima e as duas teriam oportunidade de refazer o destino. Esta mulher ficou revoltadíssima. O quê? Então eu estou aqui presa, pagando pelo crime, e numa outra existência eu ainda vou ter que pagar alguma coisa? Eu ainda vou passar por alguma prova? Colocou Dona Laís Capilé para fora e nunca mais aceitou uma visita da Dona Laís. A Dona Laís ficou num sentimento incrível, porque vinha num estudo do Evangelho com ela há bastante tempo. Mas Dona Laís comentava comigo, muitos anos depois, que a Madre Superiora, que tomava conta do presídio, para confortá-la, disse: Laís, aprenda, quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. E, inclusive, ela está viva até hoje, tem 84 anos, mora no Rio de Janeiro ainda, e recentemente houve notícia dela nos jornais, os vizinhos contam que ela mora sozinha, as portas e janelas da casa dela nunca se abrem, rarissimamente ela é vista saindo de casa para fazer alguma compra, de certa forma, pelo remorso que talvez traga, até hoje, ela continua presa. Mas o depressivo é aquele que fica até muito irritado quando você propõe a ele uma série de possibilidades para que ele saia da depressão e mude a sua vida. E aí você percebe rapidamente que, no fundo, a pessoa se acostumou de tal modo com aqueles sentimentos, com aquelas emoções desencontradas e infelizes, que ela prefere estar daquele jeito até desenvolver uma grave enfermidade física que até a faça retornar ao mundo espiritual, e terá sido uma vida de fracasso. O ansioso, aquele que diz: eu sou ansioso, mas eu tomo remédio. Eu me trato. E, claro, devemos nos cuidar. Porque para isso existem os profissionais. Existem os psiquiatras, existem os psicólogos, sérios e amigos, que podem nos auxiliar, sim, para que nós tenhamos o controle e o conhecimento dos nossos sentimentos. Se só religião bastasse, mas não basta. E claro que o ansioso sempre está aguardando que alguma coisa ruim aconteça, mesmo quando a sua vida vai muito bem. Quantos momentos de ansiedade os próprios amigos espirituais não narram nas obras? André Luiz, finalmente resgatado do seu sofrimento no mundo espiritual, socorrido, plenamente consciente do que lhe havia acontecido, passa a ter uma grande ansiedade: rever a família. E claro, teve esse desejo negado por um bom tempo, porque os espíritos amigos sabiam muito bem que ele não toleraria com facilidade o que havia acontecido. Os anos se passaram, a esposa havia contraído um novo matrimônio, os filhos já não eram mais crianças e mal se lembravam dele. E querendo que ele se fortalecesse cada vez mais para ter esse impacto, adiavam a vinda dele à Terra. E aquilo foi deixando André Luiz totalmente impactado. Não só ansioso, mas totalmente impaciente. Ele já não aceitava nem as tarefas que deveria desempenhar enquanto ele não revisse a sua família. E chegou uma hora que os espíritos então permitiram que ele viesse, e quem já leu sabe que a situação ficou bastante difícil, porque imediatamente um ciúme, um sentimento de posse tremendo
deu lugar àquela antiga ansiedade de rever a todos, e ele teve que dominar isso e perceber que agora ele era e tinha que ser outra pessoa. O segundo esposo da sua companheira estava enfermo e é justamente ele que vai ampará-lo. E a escolha ali tinha que ser feita. Ou ele permaneceria praticamente como um obsessor daquele homem que se casara com a viúva que ele deixara na terra, ou ele o ajudaria e poderia seguir com os espíritos amigos, que é o que finalmente, felizmente, ele opta por fazer. Sem saber que mais tarde lhe incumbiria a tarefa extraordinária de escrever através de Chico Xavier os 16 livros maravilhosos que os dois nos trouxeram. Se você vai à Memória do Suicida, você vê Camilo Castelo Branco, grande escritor português, autor de um clássico, Amor de Perdição, que se matou porque não admitia estar cego dependendo dos outros. Dá um tiro no ouvido e se vê em enorme sofrimento nas regiões de sombra. Mas, depois de socorrido, ele também começa a estar ansioso para voltar à Terra. Mesmo sabedor que talvez, pelo gesto que praticara, ninguém mais se importava com ele, ou se lembrava dele. Mas ele queria estar de volta. E por circunstâncias que quem já leu o livro sabe, ele acaba retornando à sua cidade querida e, para sua surpresa, ele olha numa folhinha que estava pregada na parede de uma cozinha e, em estado de choque, descobre que 14 anos se haviam passado, desde o último dia de que ele se recordava, o dia do seu suicídio. E os amigos espirituais sabiam muito bem que ele suportaria aquela notícia. Mas o outro companheiro, que vinha procurar pela família e que fez questão de pedir uma roupa de gala, uma bengala, polainas, flores para a esposa, encontra a família arruinada. E entra num estado de convulsão psíquica pavoroso e tem que ser recolhido ao manicômio no mundo espiritual. Camilo suporta a notícia que aquela folhinha lhe dava. 14 anos se haviam passado. E agora cabia simplesmente seguir em frente. Para o ansioso e principalmente para o depressivo, seguir em frente parece impossível. Ansiedade nos causa, inclusive, e hoje todo psiquiatra sabe disso, questões físicas, dor no pescoço. Aí você já imagina que sua pressão está alta. E se você for tirar, vai estar alta mesmo, pela sua ansiedade. Dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Ah, eu tenho fibromialgia. Às vezes não. Dor nas costas. A pior de todas, dizem os amigos psiquiatras, a dor torácica, que a pessoa já imagina, estou infartando. Me recordo de uma história antiga que Valério, o espírito querido, quando contava através de Chico Xavier, ainda na década de 60, um rapaz era hipocondríaco. Ele não era só ansioso, ele tinha pavor de doença, pavor de morrer. E, certa feita, ele foi se deitar, de repente olha para as próprias mãos. As mãos estavam completamente roxas. Aquilo deixou pasmo. Meu Deus, como é que as mãos podem estar roxas? Ele se sentou no sofá. Meu Deus, as mãos estão roxas mesmo. Aquilo deixou tão aniquilado que ele sentiu seu coração bombeando, bombeando. De repente o coração parou. Ele ficou tão impressionado com as mãos roxas, imaginou uma doença gravíssima, que caiu fulminado por um infarte. Foi recolhido pelos amigos espirituais. Para sua surpresa, ao chegar
Do outro lado, os amigos lhe perguntaram: mas você de volta? Você tinha uma longa vida na Terra? O que você está fazendo aqui? Ué, eu é que pergunto. Vocês não viram? Minhas mãos completamente arroxeadas. Eu estava tendo com certeza uma síncope qualquer. Meu coração parou, cai duro, morto. Tanto que vocês me trouxeram para cá. E os espíritos, então, disseram a ele: ô, meu amigo, na verdade, sua ansiedade, seu medo o trouxe mais cedo para o mundo espiritual. Porque você se esquece de que você fez questão de ajudar sua esposa na hora do almoço com aquele monte de beterraba que ela tinha para descascar. E esqueceu, ao repousar cochilando no sofá, de lavar as mãos, das cores que a sua mão passou a ter depois de ajudar sua mulher. E ele lembrou de tudo aquilo e percebeu que, por puro medo do que ele não estava tendo, ele havia desencarnado. Valério gostava de contar pequenas histórias assim através do Chico, porque com certeza conhecia muito bem os nossos medos. Numa outra ocasião, Lameira de Andrade, um espírito que foi pioneiro da doutrina, contou uma história através do Chico e psicografou também. Ele tinha um amigo que dizia: Lameira, não posso morrer nunca. A minha família inteira depende de mim. Eu tenho pavor. Me dá uma ansiedade só de pensar que eu vou morrer. Se eu morrer, minha família vai toda junto. Minha esposa, meus filhos, todos são grudados demais. Ninguém faz uma conta, ninguém faz nada sem mim. Eu não posso morrer. Mas, como todos nós, um dia esse homem teve um infarto, caiu duro, morreu. Do lado de lá, Lameira morreu antes. Do lado de lá, ele acorda e, claro, Lameira era seu amigo, estava ali para recebê-lo. Ele olhou, sabia muito bem que Lameira havia morrido. Lameira? Você? Mas você já morreu. E Lameira deu um sorriso e disse: ah, meu amigo, nem eu nem você morremos. Meu Deus, Lameira, eu morri? Lameira, há quanto tempo eu estou aqui? Há 2 semanas. Lameira, pelo amor de Deus. E a minha família? Meu Deus, devem estar todos aqui também. Deve ter morrido todo mundo. Minha esposa, meus filhos, com certeza, Lameira. Conheço muito bem minha família, ninguém dava um passo sem mim. Lameira, me conte devagar. Quem veio primeiro atrás de mim? Meu filho? Minha nora? Minha esposa? Lameira, com toda tranquilidade, disse: ninguém, meu amigo. Saiba você que 2 dias depois do seu enterro, toda a sua família se resolveu. Já que você não estava mais lá para fazer tudo por eles, cada um deles resolveu tomar o próprio destino nas mãos e tudo foi resolvido da melhor maneira possível. Em 2 semanas, tenha certeza, todos se renovaram. E Lameira termina a mensagem dizendo: quando somos extremamente ansiosos, julgamos às vezes que somos imprescindíveis. Mas só nós sabemos que a falta que vamos fazer, e essa é a falta correta, será de todo o bem que tivermos realizado. E a lembrança feliz será tudo aquilo que os outros vão lembrar que nós fizemos quando eles mais precisavam. Isso sim é não ter depressão, porque não haverá tempo para isso. É dominar nossa ansiedade, porque sabemos que o melhor sempre nos acontecerá. Ainda hoje disse a uma amiga que conversava comigo sobre dificuldades, que aprendi com os espíritos, que às vezes o melhor está sempre guardado para o final. Nós é que não conseguimos esperar o final. Achamos que ele demora demais. Pensemos sobre tudo isso. Estudemos as nossas emoções. Não deixemos que elas nos arrastem.
Vamos estudar doutrina espírita, mas para viver doutrina espírita. Após essa pandemia passar, sejamos outros, sejamos renovados. Teremos a responsabilidade de viver, amar, servir por todos aqueles que partiram vítimas desse vírus, que ainda vão partir, porque ainda não acabou. Mas nós que vamos ficar, porque vamos nos cuidar sempre mais, com todos os processos de cuidado, sabedores que não somos responsáveis só por nós, mas pela vida em torno, nós vamos ainda viver para tornar o mundo melhor. Tenho sempre dito nas palestras que tenho feito, nunca mais, ao ver uma família remexendo lixo, nós deixaremos de fazer alguma coisa. Deixaremos de agir. Não nos afirmamos enamorados dessa doutrina que nos fala da alma imortal. Da morte, sairemos quantas vezes forem necessárias. Da vida, jamais sairemos. Nunca nos esqueçamos disso. Há quem passe a vida inteira dizendo: eu não faço bem porque eu tenho muitos problemas, porque eu sou muito depressivo, porque há uma tristeza que se arrasta dentro de mim, porque quando eu fico ansioso eu sinto tanta coisa ruim que eu não tenho condição. Todo o meu dinheiro vai nas consultas médicas. Eu tenho muitas dificuldades, não consigo superar, não consigo sorrir, não consigo sonhar. Então, se somos assim, conhecemos a única morte que realmente existe. A de quem perdeu a fé. A de quem simplesmente, apesar de se afirmar espírita, não sabe viver. Seja espírita o nosso viver, o nosso caminhar na Terra, o nosso sonhar, o nosso acreditar que tudo pode dizer não. Mas existe uma força que nasce dentro de nós e que nada pode vencer. Quando tudo nos diz não, há algo que dentro de nós diz: eu posso, Senhor, porque confio em Ti. Perguntava ao Chico Xavier, quando ele já estava muito idoso, como é que ele tinha chegado àquela idade, apesar de tantas lutas, de tantos problemas de saúde. E ele contava, bem-humorado, que todos os dias ao acordar ele dizia: Senhor, só mais esse dia. Só mais esse dia. Todos os dias, quando acordava. Façamos o mesmo. Meu Deus, eu tô com uma preguiça de fazer faxina em casa. Vamos à faxina. Meu Deus, eu tô com uma preguiça de procurar uma coisa melhor para o meu trabalho, de fazer as coisas de forma diferente. Vamos vencer isso. Nós prometemos no mundo espiritual, juramos a nós mesmos e aos nossos protetores espirituais que desta vez, nessa vida tão decisiva, daria certo. Faríamos diferente. Não nos esqueçamos disso. Há uma frase de Sai Baba, o guru indiano que morreu em 2011 e que impressionou grandemente Divaldo Franco quando ele esteve na Índia, que eu gosto muito, e que diz assim: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Vamos fazer o certo, mesmo quando a televisão, as mídias nos trazem notícia de que as pessoas estão fazendo errado. Mas isso é com elas. Nós, dessa vez, vamos fazer certo. Somos o passado em forma de presente. É verdade. Mas se hoje aquilo que nos falta foi excesso de outras vidas, aprendamos. Se hoje os amores que nos faltam nos aguardam no mundo espiritual porque não temos merecimento de encontrá-los na Terra, pensando neles, vamos amar aqueles que encontramos nessa existência. Às vezes não são nossas grandes afinidades,
mas são os encontros que precisávamos ter. E um dia, como dizia Emmanuel, no país da grande união sem adeus, sem lágrimas, sem morte, nós entenderemos. Entenderemos, enfim, tudo o que nos aconteceu. Enquanto isso, trabalho. Sejamos os primeiros a nos voluntariar. Eu não vou me colocar como voluntário não, porque eu não sei como eu vou acordar na semana que vem. Você vai acordar bem. Porque tudo vai te convidar à renovação. Mesmo com as suas dificuldades. Mesmo que aparentemente ninguém te ouça. Mas os invisíveis amigos nos ouvem sempre. Anônimos? Quem de nós conhece o nome do seu mentor? Raríssimos. Anônimos nos acompanham, nos guiam, nos protegem, nos dão bons pensamentos. E até isso nós dizemos, nossa, tive uma ideia ótima. E muitas vezes é o nosso protetor ao nosso lado, a nos suavizar as cargas e a nos dizer ao ouvido aquilo que nós devemos fazer. Esqueci de comentar com vocês que no dia em que Jesus estava ali, junto a Barrabás, e em que Pilatos disse à multidão, quem vocês querem que viva? Quem vocês querem que seja crucificado? E a multidão gritou o nome de Barrabás, um ladrão, um assassino, como alguém que merecia viver. E o nome de Jesus para a cruz. Jesus fixou o seu olhar numa mulher que estava ali no início da multidão e que chorava amargamente. Reconheceu nela a mulher que ele curara dias antes naquele beco. Era a mãe de Barrabás. Vocês acham que Jesus não sabia que aquela mulher que ele estava curando era a mãe do homem que se confrontaria com ele na sua hora final? Talvez por isso suas lágrimas a tenham curado por completo, porque ele sabia que existia para ela uma dor maior, a de ter um filho que não era só ansioso e depressivo, era alguém que estava longe do caminho do bem e que precisava encontrar esse caminho. Pensemos nisso. Quando alguém se recusar a se tratar, deixemos que ele siga, mesmo que seja alguém querido ao nosso coração. A vida ensina. Mas tenhamos sempre o coração aberto e todas as propostas de luz para aqueles que quiserem realmente mudar as suas vidas, vencer o seu destino, renovar-se psiquicamente, emocionalmente, fisicamente. Porque de nada adiantará estar bem em vários sentidos se o nosso pensamento não se modificar. Tudo está dentro de nós. Tudo começa e termina portas adentro do nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que ao nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Nos veremos entre beijos e abraços e poderemos, enfim, dizer que somos felizes, principalmente porque fazemos os outros felizes. Que Jesus, o mestre amigo, que está sempre conosco, o amigo inesquecível de nossas almas, nos guarde e abençoe até que esse dia chegue, hoje e sempre.